Então, capítulo 5 vai falar sobre estrutura geológica e formas formas de relevo. E nós vimos um pouquinho que, ao longo da trajetória da história do nosso planetinha, os continentes eles se separaram, depois se juntaram, depois se separaram de novo, e eles estão em constante processo de movimentação. Então, o nosso planetinha ele não é um planetinha acabado, né? Sem movimento, sem transformação. Ele está sempre em constante transformação, sempre, né? E tem muitas coisas que a gente não consegue perceber a olho nu agora, o que está acontecendo agora no planetinha, principalmente coisas que se relacionam a um tempo geológico, tipo coisas que acontecem em milhares de anos ou até bilhões de anos, que demora para acontecer. Então, certas coisas que acontecem no planeta a gente não consegue perceber de forma rápida e concisa, porque nosso tempo é um tempo histórico, né? Não tem como a gente comparar o tempo de vida de um ser humano para o tempo de vida, né, da Terra, do planeta e de tudo que ocorre nesse planeta. Não tem nenhum tempo geológico. Mas o planeta, a gente já sabe que o nosso planetinha ele está em constante processo de transformação. E algumas coisas acontecem em um tempo que a gente não consegue observar agora, mas tem como a gente analisar através da geocronologia, por exemplo, que vocês já viram isso, né? A geocronologia seria um ramo da ciência em que estuda os processos de transformação no planeta, né, nas idades geológicas do planeta, mostra um pouquinho sobre a vida no planeta, como se deu esse processo de surgimento, de desaparecimento, estuda as rochas também para a gente compreender um pouquinho sobre o que aconteceu no passado, mesmo o ser humano não existindo, mas o que aconteceu no passado, enfim. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as rochas e os minerais. Alguém sabe me dizer qual é a diferença entre uma rocha e um mineral? Em que consiste a diferença entre uma rocha e um mineral? Aqui, eu não vou negar que eu tô com o livro, tá? Certo. É porque a rocha, ela é a parte sólida. Já o mineral, ele é puro. Mas os minerais, eles não fazem parte das rochas? O que é uma rocha? Não é um agregado sólido de minerais? Os minerais fazem parte das rochas. Fazem parte, certo. Os minerais, eles são o quê, então? Eles fazem parte das rochas, isso a gente já sabe. Mas a gente pode encontrar um mineral, por exemplo, que ele esteja em estado puro, sem estar junto ali com outro elemento químico. Peraí, diz de novo. Nós vimos não, vocês devem ter estudado já um pouquinho sobre o que são os minerais, né? Aí o que é que diz aí o que são minerais? Minerais são elementos químicos, compostos de elementos químicos, não é isso? Compostos de elementos químicos que a gente pode encontrar na natureza em estado puro ou então elementos compostos, formando aí um mineral ou mais. Não é isso que a gente viu? Então, como é que a gente vai separar o que é uma rocha do que é um mineral? O que é que a gente vai dizer? O que é uma rocha e o que é um mineral? Uma rocha seria o quê? Um agregado sólido de um mineral ou mais. Mas o que é um mineral? Mineral é um elemento químico, é um composto ali, uma junção de elementos químicos? Sim, exatamente. Esses elementos químicos a gente pode encontrar como na natureza? Tanto nas rochas, né, presentes nas rochas, quanto em estado puro. A gente pode encontrar eles também. Mas, geralmente, os elementos químicos, eles se juntam para formar os minerais. Esses minerais, a gente vai encontrar eles aonde? Nas rochas. Belezinha? Geralmente, um mineral, ele tem uma cor, ele tem uma textura, ele tem uma dureza própria dele, da constituição dele. Certo? Mas todo mineral, ele é formado por elementos químicos, todos. E as rochas são um agregado sólido de um mineral ou mais. Certo? Aí a gente viu não, vocês devem ter visto já, na verdade, que nós temos, de acordo com a origem da formação das rochas, nós temos 3 tipos de rochas, não é isso? Nós temos no nosso planetinha 3 tipos predominantes de rochas, de acordo com a origem dessas rochas. Nós temos 3 tipos, que são as rochas magmáticas, que também são chamadas de rochas ígneas, aí que se dividem em 2 tipos de rochas. Aí nós temos as rochas sedimentares e as rochas metamórficas, não é isso? As rochas magmáticas, elas são chamadas desse nome magmática por quê? Tem alguma explicação? Sim, porque foi formada pelo magma. Pela solidificação no do magma. com a temperatura muito elevada.
De onde é que vem esse magma que dá origem a essas rochas magmáticas? Vem de onde? Boa pergunta. De onde vem o magma? Alguém sabe dizer? Interior da costa? Do interior da crosta? Onde é que Sim. fica? A crosta ela é formada pelo quê? O que é que forma a crosta? Deixa eu sair daqui e mostrar outra coisa a vocês. Olhe para isso aqui. A Terra é um grande sistema físico, não é isso? Esse sistema físico, ó, o sistema Terra, ele é formado por subsistemas. Ó, subsistemas. Nós temos 4 grandes subsistemas na Terra. A atmosfera, que é a camada de gases que envolve a Terra. Aí a hidrosfera, que é a camada de todas as águas. A biosfera, que é a camada que representa a vida, né? Mas que sem os elementos não vivos não existe vida. Mas, enfim, a biosfera representa a vida, a camada da vida. E nós temos a geosfera, que aqui está representado pela litosfera. Professor, o que é essa geosfera? A geosfera seria a estrutura da Terra, a estrutura interna da Terra? Sim. E uma das partes da estrutura da Terra é a litosfera. A litosfera é essa camada que a gente vive sobre ela. A camada sólida, externa da Terra. A gente vive sobre ela. Na litosfera, a gente tem o quê? A crosta terrestre, que a gente vive sobre ela, né? A gente vive sobre a crosta terrestre. Crosta, litosfera, né? A gente tem uma similaridade de conceitos. Então, mas a geosfera, ela não é só a litosfera. Ela também é formada pelo manto e pelo núcleo. Lembra que vocês viram isso, a estrutura da Terra? Como é que se divide a estrutura interna da Terra? Entre crosta, né? A litosfera. Aí entre manto, manto superior, manto inferior. E núcleo. Núcleo interno e núcleo externo. Lembra que vocês viram isso? Isso aí, a estrutura interna da Terra é chamada de geosfera. Certo? É a geosfera. Aí, no caso, a gente tem aqui um 4º subsistema. Essa litosfera, ela basicamente é uma camada sólida, externa, fina, uma camada fina. Ela chega a atingir até 70 quilômetros só, ela é fininha. Aí, a gente tem um manto e tem um núcleo. Nessa litosfera, a gente vai encontrar o quê? Ela vai ser formada pelo quê? Por rochas e minerais. Principalmente por rochas e minerais. Que é o que vocês estão estudando agora. Certo? Então, eu perguntei, de onde é que vem o magma? De onde vem o magma? Aí alguém me disse aí, vem da parte interna da crosta, da litosfera. Vem? O magma vem da nossa litosfera? Sim. Vocês não viram isso não, já? O magma não vem do manto, não? Qual o material do manto? Sim, eu disse sim, professora. Você não escutou, não? Eu perguntei sobre esse crosta. Não, você disse, vem da litosfera, eu fiz sim. Não vem da litosfera. Vem do manto terrestre. Não vem. Vem do Professora, manto isso é terrestre. complicado. É complicado? Tá, então deixa eu mostrar uma imagem. Estrutura interna da Terra. Acho que vocês estão vendo isso agora. Estão vendo essa imagem aqui? Que eu coloquei agora? Ó, aqui seria a geosfera, certo? A estrutura interna da Terra, a geosfera. Formada por litosfera, que é a nossa crosta, o manto e o núcleo. Lembra que vocês viram isso já? Ó, aqui é porque essa imagem talvez vocês não estejam entendendo direito. Pronto, aqui, ó. A crosta, né, a litosfera, o manto superior, o manto e o núcleo. Estão vendo? O material do núcleo da Terra é um material denso e muito pesado, né? Denso, enfim, eu tô denso, pesado, enfim. O material mais pesado, mais denso na Terra, quando no processo de formação do planeta, foi para o centro, foi para o núcleo. Então, o núcleo terrestre é um núcleo muito quente e formado por materiais pesados, né? Principalmente por ferro e níquel. Ferro e níquel. Então, materiais pesados foram para o centro, para o núcleo da Terra. Aí, bem quente, né? Quanto mais a gente se aprofundar em relação ao núcleo, mais quente vai ser. Depois do núcleo, a gente tem aqui o manto. Tanto o manto inferior quanto o manto superior, que está mais próximo da gente aqui. No manto, a gente vai encontrar um material pastoso, que é o magma. O magma que é expelido por vulcões. Pronto. O magma, ele está aqui, ele está no manto. Ele está nessa segunda camadinha aqui, bem próxima já da gente, já da crosta.
E na crosta a gente vai ter o quê? A gente vai ter uma camada sólida, né? Não é uma camada pastosa como é o manto, é uma camada bem sólida, bem rígida. Na verdade, é a camada mais rígida da Terra, né? Que a gente tem em contato. E essa camada ela é formada principalmente por rochas e minerais. Então, a gente está estudando rochas agora, tipos de rochas. Essas rochas a gente vai encontrar elas tanto na parte interior da crosta, quanto na parte superior da crosta. Verdade. Mas as rochas, elas se formam aqui na nossa crosta, certo? Elas se formam na crosta. Ou na parte inferior da crosta, interior da crosta, ou na parte superior da crosta. Mas as rochas se formam aqui, onde a gente está agora, certo? Mas, professora, de onde é que vem o magma para se formar as rochas magmáticas? Vem de onde? Vem do manto. Vem dessa camadinha aqui, do manto. Certo? Vem do manto terrestre. Professora, como é que o magma consegue chegar até a crosta? Até a parte interna da crosta ou até na superfície. Na superfície, ela pode chegar através de fendas, de rupturas, quando as placas tectônicas se afastam, quando elas colidem. Pode se formar o quê? Fendas. Nessas fendas, permitem o quê? Que o magma ele chega até a superfície, se resfria ali, se solidifique, formando rochas magmáticas. Ou as rochas magmáticas também podem ser formadas pela a lava do vulcão, né? Quando os vulcões eles passam pelo processo de erupção, aquelas lavas elas chegam até a superfície, vão ser resfriadas e vão ser solidificadas, formando também rochas magmáticas. Professora, mas as rochas magmáticas elas também podem se formar no interior da crosta? Pode. Se forma também através desse processo da separação das placas tectônicas, aí o magma chega até a parte mais baixa da crosta? Sim. A parte dentro da crosta? Sim, exatamente. Aí tem uma diferença, né? A gente vai ver que tem uma diferença da rocha magmática intrusiva, que se forma no interior da crosta, para a rocha magmática que se forma aqui na superfície, onde a gente está agora, que é a rocha magmática extrusiva. Vocês viram isso no livro, não viram? Vimos. Leonardo, tá me ouvindo? Oi, Você entendeu a diferença entre rocha magmática intrusiva e extrusiva quando você leu? essa parte aí não ficou muito clara na minha mente quando eu Não? estava escrevendo, não. Uhum, pronto. Mas vocês entenderam que... O mais do outro, depois eu achei muito fácil. Vocês entenderam que no núcleo da Terra a gente vai encontrar o material mais pesado, né? Que é ferro e níquel, certo? Esse núcleo interno, o núcleo interno, ele é mais sólido, ele é mais resistente. O núcleo externo, como ele está mais em contato com o manto, ele tem um material também composto por ferro e níquel, mas é um pouco mais pastoso. Já o manto é onde a gente vai encontrar o magma, certo? No manto a gente vai ter o magma. Na crosta a gente vai ter o quê? As rochas dos minerais. Nós estamos estudando o quê? Tipos de rochas. As rochas a gente vai encontrar onde? Aqui, certo? Na crosta, onde a gente vive. Sendo que as rochas, elas têm 3 tipos, né? Existem 3 tipos de rochas. Tem aí no livro de vocês. As rochas, de acordo com a origem das rochas, nós vamos ter 3 tipos de rochas. Rochas magmáticas, que é essa que eu estou falando até agora dela, que ela se forma através da solidificação, resfriamento e solidificação do magma, que está aqui no manto, mas ele chega até a nossa crosta através do processo ali da separação das placas tectônicas, do choque das placas tectônicas, fazem com que esse magma saia do manto e chegue até a nossa crosta terrestre. E aí esse magma do manto, ele vai começar a resfriar e vai se formar as rochas magmáticas, que também são chamadas de rochas ígneas. Mas entenda, o magma ele vai sair de onde? Vai sair daqui do manto terrestre, estão vendo? Dessa segunda camadinha aqui da Terra. Ele vai sair do manto. Professora, como é que o magma vai chegar até a superfície? Já falei. Como é que ele vai chegar até a crosta? Através do movimento de convecção do magma aqui dentro do manto. Lembra que eu falei numa aula aí sobre corrente de convecção do manto? No manto terrestre, nessa camadinha aqui, ó, tanto no manto superior quanto no manto inferior, o magma, ele fica fazendo... Como é que eu posso dizer? Ele fica se deslocando. O magma mais leve, digamos assim, mais quente, ele sobe e o mais denso, ele desce. Isso é chamado de corrente de convecção do manto. Quando as placas tectônicas elas se movimentam, esse magma, que está já em processo ali de circulação no manto terrestre, ele sobe, ele chega até a crosta terrestre. Ele pode chegar na parte
inferior da nossa crosta, tipo assim, na parte interna da crosta, ou ele pode chegar até a superfície. Quando ele chega até a superfície, ele geralmente chega através de uma fenda que se abre, porque as placas tectônicas se separam, né, se movimentam, ou então ele pode chegar através de uma erupção vulcânica. E aí vai se formar o quê? As rochas magmáticas. As rochas magmáticas são nada mais, nada menos do que um tipo de rocha formado por magma. Magma, que vem daqui do manto terrestre, dessa camadinha aqui da Terra chamada manto terrestre. Certo? Deu para entender isso, Leonardo? Leonardo? Deu. Pronto. E aí as rochas magmáticas, elas se dividem em dois tipos de rochas, de rochas, né? Lembrando que magmática, vocês podem encontrar em alguma prova o nome ígnea, porque rocha magmática também é chamada de rocha ígnea. A gente vai ver alguns nomezinhos agora um pouquinho diferentes. Nada que vocês não já viram isso no 6º ano, eu acho. Professora, Mas vocês vão dar uma revisada agora. Oi. posso ter uma dúvida da sua prova? Agora, diga. Não, então deixa que eu te digo depois, vai. Diga. É sobre o quê? É por causa que, assim, quando era nas provas da senhora, pessoalmente, assim, presencial, você mandava a gente fazer, tipo, um resumozinho, falar da parte. Não era? Aí a Emanuel disse que a gente vai ter discursiva também. Vai. Mas a senhora vai modificar ou ainda vai continuar, tipo, o mesmo esquema? O mesmo estilo de prova? Vai ficar o mesmo estilo de prova que eu faço. Vão ter questões subjetivas e questões objetivas na prova. Certo? Pronto. Sim, vamos lá. As rochas magmáticas, existem dois tipos de rocha magmática, de rocha ígnea. Elas tanto podem ser intrusivas ou elas podem ser extrusivas. Professora, intrusiva é porque ela se forma no interior da crosta. Na verdade, tanto a rocha magmática, quanto a rocha sedimentar, quanto a rocha metamórfica, elas vão se formar aqui na crosta, certo? Todos os três tipos vão se formar aqui. Mas é claro que essas rochas elas vão ser totalmente influenciadas pelo que acontece internamente no nosso planetinha, certo? Pelo que está acontecendo lá no nosso manto, as correntes de convecção do manto, a separação das placas tectônicas, isso afeta diretamente a formação de rochas. Mas as rochas magmáticas ou rochas ígneas, elas são nada mais, nada menos do que rochas formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Aí essas rochas, elas podem se formar no interior da crosta. Quando elas se formarem no interior da crosta, elas vão ser chamadas de rochas ígneas ou magmáticas intrusivas. Intrusivas, porque elas vão se formar dentro da nossa crosta. E quando essas rochas magmáticas ou rochas ígneas se formarem aqui na superfície, onde a gente está agora, elas vão ser chamadas de rocha magmática ou rocha ígnea extrusiva. Por que extrusiva? Porque se formou aqui na superfície. Professora, tem outro nome, tem outros nomes que se dão para esses tipos de rochas? Tem. As rochas ígneas intrusivas, que se formam no interior da crosta, elas podem ser chamadas também de rochas ígneas plutônicas, elas também têm esse nome, plutônica, ou então rochas ígneas ou magmáticas abissais. Abissais. Olha, a rocha ígnea intrusiva, que se forma no interior da crosta, ela tanto pode ser chamada de rocha ígnea intrusiva, quanto de rocha ígnea plutônica, quanto de rocha ígnea abissal. Ela tem essas três denominações. Aí a rocha extrusiva, a rocha ígnea extrusiva, ela tanto pode ser chamada de rocha ígnea extrusiva, quanto efusiva, quanto vulcânica. Por que vulcânica? Porque ela é formada através de erupções vulcânicas. Mas não só erupções vulcânicas, porque a gente também pode haver a formação desse tipo de rocha aqui através de uma fenda, né? Que faz com que o magma ele chegue até a superfície, resfrie e se solidifique. Mas ela também tem essa denominação. Pode ser chamada de extrusiva, vulcânica, efusiva, ou então de... eu já falei, né? Falou os três, né? Então, enfim, eu ia repetir. Sim, aí vamos lá. Professora, qual é a diferença de uma rocha magmática ou ígnea intrusiva para extrusiva? Tem diferença? Tem. É bem visível para a gente. Como assim, professor? Explica aí a diferença. A rocha ígnea intrusiva, que se forma no interior da crosta, como ela não está em contato com a atmosfera, ela se forma no interior da crosta. Aqui, onde a gente está pisando agora. Ela se forma aqui dentro, tá certo? Da crosta. Como ela se forma no interior da crosta, a intrusiva, então ela demora mais para resfriar. O magma demora mais para resfriar.
demora mais para resfriar, então vai demorar mais para se solidificar, certo? Vai demorar mais para essa rocha se constituir em uma rocha ígnea intrusiva. Como ela demora mais a se resfriar, então a rocha ígnea intrusiva, ela tem cristais bem consolidados. Tipo assim, você consegue ver os cristalzinhos naquela rocha? Bem bonitinho. Exemplo, professor, vai ficar mais fácil para a gente entender. O granito. Já viram granito? Os paralelepípedos que vocês pisam todos os dias? Eu soube que aqui em Caicó já ocorreu. Pronto. Vocês veem granito, né? Vocês não pisam em calçamento, não? Pisa. Pronto. O granito é uma rocha ígnea intrusiva. Você consegue perceber que no granito tem uns cristalzinhos assim bem desenvolvidos? Dá pra você ver. Chega, brilha o granito. Uns cristalzinhos. Por quê? Porque é um tipo de rocha ígnea intrusiva. Como se resfria de forma muito lenta, então dá tempo dos cristais daquela rocha se formar. Já as rochas ígneas extrusivas, ou vulcânicas ou efusivas, elas geralmente, como ela está em contato com a atmosfera, com os ventos e tudo mais, com a chuva, então elas se resfriam muito mais rápido. Ao se resfriar mais rápido, não dá tempo, muitas vezes, dos cristais se consolidarem, não dá tempo. Tem algumas rochas extrusivas que a gente não consegue nem ver os cristais dela. Por quê? Porque não deu tempo, se resfriou muito rápido, aí não dá tempo de formar ali os cristalzinhos. Exemplo de uma rocha extrusiva, o basalto. O basalto é uma rocha que é muito encontrada nos asfaltos que a gente pisa diariamente. Asfalto. Quando você olha para o asfalto, você não vê tipo uns cristalzinhos bem pequenininhos. Você consegue perceber, chega a brilhar um pouquinho o asfalto. Aquilo ali é o resquício dos cristalzinhos pouco consolidados de uma rocha extrusiva que é chamada de basalto. Eu vou colocar uma foto aqui para você ficar só imaginando, estou dizendo. Uma imagem. Basalto. É uma rocha um pouco escura. Ó, tá vendo? Basalto. Essa rocha é muito utilizada para o material que constitui os nossos asfaltos. É uma rocha ígnea extrusiva. Como é extrusiva, quer dizer que ela se forma na superfície terrestre, através da erupção vulcânica ou então através de uma abertura de uma fenda e o magma chegou até a superfície. E aí esse magma ele vai se resfriar muito rápido, os cristais não vão dar tempo de se formar bem direitinho, então vão ser pouco visíveis, né? Ou então vão ser bem pequenininhos. Exemplo de outra rocha... Deixa eu ver outro exemplo. O riólito também é uma rocha ígnea extrusiva. Deixa eu ver se... Espera aí que eu errei aqui. Riólito. Aqui é outro exemplo de rocha ígnea extrusiva. Você vai ver que os cristais dessa rocha aqui, eles são bem pequenininhos, bem miudinhos. Por quê? Porque é mais um tipo de rocha que é formada pelo resfriamento e solidificação do magma na superfície terrestre, certo? Quando é formada na superfície, é extrusiva, o resfriamento se dá de forma mais rápida e os cristais não se formam bem direitinho. Já as rochas ígneas intrusivas, exemplo grande que eu falei. Professora, me tira uma dúvida. Diga. Sabe essas viagens que o sexto ano faz, que é para um circo arqueológico? Aí, muitas vezes, quando a gente vindo, embora eles não dão uma rocha com uns desenhos, a gente tá estudando esse tipo de rocha também? Tá. Grande parte das rochas daqui da nossa região são rochas ígneas ou rochas metamórficas. Grande parte das rochas daqui ou são ígneas ou são metamórficas. Porque, geralmente, as rochas sedimentares, elas são formadas por sedimentos, né? O nome já está dizendo. Sedimentos vindos de outras rochas. O resto de animal, de vegetal, enfim. E as rochas sedimentares, elas se formam em rios, lagos, no fundo dos oceanos. Geralmente se formam nesses locais. Mas não quer dizer que a gente não vai encontrar aqui na nossa região. Tipo, vocês já foram lá no Lajedo de Soledade, em Apodi? Lajedo de Soledade. Já, a gente foi. Pronto. Aquele Lajedo de Soledade é formado por rocha... Ali já foi mato. Naquele canto que vocês foram, ali já foi mato. Ali é rocha, salvo engano, é calcário. Salvo engano, é calcário. Uma rocha sedimentar. Ali já foi mato. Então, professora, o que é que aconteceu? Aquela área foi soerguida e aí o mar, ele recuou, possivelmente.
Foi isso que aconteceu. A gente pode encontrar rocha sedimentar em todo canto. Embora a gente geralmente encontre rocha sedimentar próximo a rio, lago ou no oceano, mas a gente pode encontrar ela em todo canto. Porque a nossa crosta terrestre ela está em constante processo de transformação. Tanto ela pode sofrer um processo de soerguimento, tipo assim, levantamento da superfície, quanto ela pode ser rebaixada também. Então, a gente pode encontrar tipos de rochas que geralmente está ligado ao processo químico, numa área que é bem quente, a gente pode encontrar, certo? Não é uma coisa rigorosa, não. Por quê? Porque a crosta está sempre em movimentação, sempre em transformação. Então, olha, aqui é um granito, uma rocha ígnea intrusiva. Professora, repare que os cristais dessa rocha são mais visíveis, são bem grandes. Por quê? Porque como se forma dentro da nossa crosta, o processo de resfriamento do magma se dá de forma mais lenta, dá tempo dos cristais crescerem, né, ficar bem bonitinho e tal, certo? Isso aqui é uma rocha ígnea intrusiva. Outro exemplo que o livro vai dar aqui é o cienito e o gabbro. Cienito, outra rocha ígnea intrusiva. Eita, tá descarregando. Ó, tá vendo que os cristais também são bem desenvolvidos dela? E o gabbro, outro tipo de rocha ígnea intrusiva. Parecido um pouquinho, lembra um pouquinho o granito, né? Lembra um pouquinho de nada. Tem que colocar meu notebook aqui para carregar. Pera aí. Ele vai descarregar. Ok, deu para entender um pouquinho o que é uma rocha ígnea, como é que ela se forma. Se eu perguntar na prova, como é que se forma uma rocha ígnea ou magmática? Se forma através do resfriamento, da solidificação do magma. O magma que vem aonde? Vem de onde o magma? Do manto interior. Do manto interior. Do manto terrestre, né? Do manto. Lembra que o magma está em constante circulação no manto? Então, não tem como você dizer exatamente onde é que ele partiu, qual parte do manto ele partiu. Mas o magma está ali no manto, certo? O manto é composto por magma e esse magma está em constante processo de circulação, chamado de corrente de convecção do manto. E aí, através do processo de tectonismo, de vulcanismo, de abalos sísmicos, esse magma ele ascende e chega até a nossa crosta terrestre. Não é isso? Na crosta terrestre, o magma ele pode se resfriar tanto na parte interior da nossa crosta, formando as rochas ígneas intrusivas, intrusiva, dentro da crosta. Quanto ele pode também se resfriar e se solidificar na superfície terrestre, que é chamada também de rocha ígnea, mas ela é extrusiva, né? Se forma nessa parte exterior, digamos assim, na superfície terrestre. Também é chamada de rocha vulcânica ou rocha ígnea efusiva. Tem esses três nomes. Vulcânica, efusiva ou então vulcânica. Vulcânica? Extrusiva? Eu falei tudo? Falei? Falei? Esse é o efeito volta das férias. Deixa eu sair daqui. Agora vamos para as rochas sedimentares. Ana Beatriz. Oi. Você disse que o magma ele vai se encontrar no manto terrestre, aí ele vai ficar pulando constantemente por meio das correntes, ok? Das correntes de convecção. Ele está sempre em constante movimentação. O magma no manto terrestre, ele fica em constante movimentação no manto, né? Ele se movimenta no manto, através das correntes de convecção do manto. Lembra quando vocês estudam aquela questão do ar-condicionado? Não, do ar-condicionado não, você não vai entender pelo ar-condicionado não. O ar quente, ele tende a subir e o ar mais frio, ele tende a descer, não é? Então, imagine no manto algo parecido. Eu estou dando uma explicação bem esdrúxula do que seria. Mas, tipo, imagine que o magma mais quente, que ele fica ali mais próximo do núcleo da Terra, ele fica subindo, enquanto o magma mais frio, entre aspas, ele fica descendo. Aí isso forma uma corrente de convecção no manto. Esse processo de subida e descida do magma, quando as placas tectônicas elas se movimentam, esse magma ele chega até a superfície. Ele tanto pode chegar até a superfície, quanto ele pode chegar na parte interior da nossa crosta, mas ele chega na crosta, certo? Ele vai se resfriar, vai se solidificar, formando as rochas ígneas ou magmáticas,
Se for no interior da crosta, vão ser as rochas ígneas intrusivas, ou plutônicas, ou também chamadas de plutônicas, e também chamadas de abissais. Ou então esse magma pode chegar até a superfície, que ele vai se resfriar e vai se solidificar, formando as rochas ígneas ou magmáticas, vulcânicas, efusivas ou extrusivas. Pronto. Certo, obrigada. Nada. Mais alguma dúvida sobre rocha ígnea? Alguém não entendeu rocha ígnea? Tem o nome rocha magmática justamente porque é formada pelo magma. Eu tenho, peraí. Diga. Quando ela resfria e solidifica na superfície, ela é extrusiva. Isso. Olha, quando a rocha ígnea extrusiva, né, o magma ele chega até a superfície e ele se resfria pelo contato ali com a chuva, né, com contato com a atmosfera, os ventos e tal, ele se resfria rápido, vai formar a rocha ígnea extrusiva. E se for dentro da crosta, dentro, vai ser intrusiva. Então, a minha dúvida é, tem como ele resfriar e solidificar dentro do manto, ali no manto? Não, jovem, não. O magma tá lá, ele não vai se resfriar no manto. O manto é muito quente. Muito, muito quente. Tá. Bem mais quente do que a nossa crosta. Certo? Muito, muito quente. Coisa de mais de 2.000 graus Celsius. Muito quente. Ok? Falta menos de 1 minuto, não vai dar tempo de fazer chamada. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, fale. Porque eu sei que essas aulas online não são fáceis da pessoa entender. Às vezes a gente se dispersa muito.